Olá, eu sou a professora Flávia, vou estar acompanhando com vocês agora sobre a saúde coletiva. Boa aula e nos encontramos logo mais. Hoje nós estaremos falando a respeito de saúde coletiva. O que é? Para que serve? Qual o seu objetivo? Você já parou para pensar? Saúde coletiva a gente sempre pensa não exatamente com essas palavras, né? Nós pensamos sobre saúde todas as vezes que a gente está em lugares que necessitem ou que oferecem ajuda a outros, mas não especificamente o que seria ele, qual que é o seu objetivo, para que serve e o que é exatamente saúde coletiva, o que envolve saúde coletiva, né? Quando eu falo o que é saúde coletiva, eu me refiro que ele é um campo de atuação multidisciplinar resultante da integração entre as ciências biomédicas e as ciências sociais, ou seja, ela surge das interações sociais e econômicas com o meio ambiente e da avaliação de como as condições de salubridade de uma sociedade são afetadas por essas relações, ou seja, a meu ver, a saúde coletiva ela está diretamente interligada com a epidemiologia. A epidemiologia ela faz um estudo sobre as doenças que mais abrangem a sociedade. Não é uma doença particular, e sim que afeta a todos, como dengue, sarampo, cachumba, enfim, várias doenças que nós precisamos sempre de um tratamento coletivo. O objetivo dela é investigar as variáveis sociais por trás das origens das doenças, ou seja, ele torna-se possível construir um planejamento de forma mais consistente, assim como organizar a assistência prestada pelos serviços de saúde, ou seja, a saúde coletiva ela faz um estudo a respeito da doença para que nós possamos estar planejando e organizando métodos para prevenção e promoção de saúde. A ideia de saúde coletiva é de emergir a partir da contestação dos paradigmas de saúde que já existiam nos anos 70, não apenas no Brasil, mas em quase toda a América Latina, trazendo ou buscando o resultado de um surgimento de um movimento sanitarista, que culminou com a reforma sanitária brasileira. Ou seja, a busca e a ideia foi tanta de haver uma movimentação a respeito da descoberta que ele veio a ser o causador ou um dos incentivadores para a reforma sanitária que aconteceu no Brasil. Com isso, ele trouxe novas formas de pensamento a respeito da saúde e bem-estar, onde a saúde passa a compor um conceito mais amplo, que leva também em conta a busca por melhor qualidade de vida. Então, a saúde não é só a remissão de doença, mas sim promover e estimular e incentivar uma qualidade de vida. Saúde pública versus saúde coletiva. Qual que é a principal diferença? Bom, de modo geral, as pessoas tendem a enxergar a saúde pública e a coletiva como sendo a mesma coisa, tradicional. No entanto, decididamente, mas as mesmas apresentam diferenças marcantes. Primeiramente, a saúde pública, ela tem o objetivo em que o indivíduo em sua comunidade procure diagnosticar e tratar alguma doença que o aflija, ou seja, ele busca com que o paciente vá atrás do seu diagnóstico.
Ele considera também um padrão de vida que adota e se adequa que deve fazer. Ou seja, falando melhor dessa última parte, a saúde pública vê a saúde coletiva, de certa forma, não só como o indivíduo ele tem que ir atrás de um diagnóstico, como ele também tem que analisar o seu padrão de vida e também fazer as adequações necessárias. Nós não podemos apenas exigir ou esperar que apenas um setor seja o responsável por tudo. Já a saúde coletiva, ela analisa o processo saúde-doença, não só com aquele indivíduo, como na comunidade em geral, para que a gente veja qual é o causador daquela enfermidade socialmente. Na sociedade, na comunidade, não só daquele indivíduo em específico. Seu objetivo não é tratar um indivíduo doente, mas sim prevenir e evitar que doenças sejam disseminadas no ambiente da comunidade em que ele viva. O objetivo da saúde coletiva não é dar remédio ou alguma solução para um doente, e sim prevenir, evitar com que haja aquela doença. Então, nós vamos estar estudando aquele ambiente, aquela comunidade, para ver quais são as suas predisposições para o adoecimento. Para a saúde pública, os principais objetivos são apresentados e representados pelos problemas de saúde, por questões de óbitos, doenças e riscos ocorrentes na sociedade. Já para a saúde coletiva, o seu objetivo é constituída pelas necessidades de saúde, não pelas necessidades de número, não pelas necessidades de diagnóstico, e sim num objetivo maior, que é a prevenção de toda uma comunidade. Deste modo, quando se fala em saúde coletiva, ela não se limita a evitar as doenças e a prolongar o tempo de vida, mas na identificação e na viabilização das condições necessárias para ampliar a qualidade de vida das pessoas de uma comunidade. Então, ela não visa aumentar o tempo de vida, e sim a qualidade. Por isso que eles fazem um estudo a respeito de qual a doença está acometendo aquela comunidade e o que pode ser feito para combatê-lo. Nós temos uma das contribuintes da saúde coletiva, que são as APS, que é uma atenção primária de saúde. A atenção primária de saúde, ela é o primeiro contato em que o indivíduo tem no SUS, na saúde pública. Então, ela se caracteriza por abranger os serviços e cuidados como promoção de saúde, proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, manutenção da saúde, enfim, todos os trabalhos de primeiro contato com o indivíduo, onde ele vai estar encaminhando, onde ele vai estar promovendo informações. O conceito de saúde coletiva com relação à atenção primária de saúde é de que a saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar, que ela é construída tanto pelas ciências biomédicas quanto pelas ciências sociais. Seu principal objetivo é pesquisar as origens e como elas se reproduzem, para que seja possível, então,
planejar e organizar alguma solução. Saúde coletiva, no Brasil e as suas especializações, é de que há uma necessidade de realizar reformas sanitárias no Brasil, onde surgiu na década de 1970. Foi dado, então, um conjunto de ideias que visavam transformar a área da saúde e bem-estar a fim de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, seu objetivo principal com a reforma sanitária era de promover uma melhora de qualidade de vida. A partir disso, então, a reforma sanitária deu origem à universalidade do direito à saúde, se tornando, então, oficial na Constituição de 1988, que ele se deu o início no Sistema Único de Saúde, o SUS, seu nome popular. Já as suas especializações é de que existem profissionais de áreas específicas da saúde que têm como principal objetivo ou atribuição propor novas soluções e estratégias. Então, existem 4 tipos de especialistas para essas atribuições, sendo estes: epidemiologia, que se refere ao estudar a distribuição de doenças, assim como os seus mecanismos de transmissão. A gestão, então, seria uma análise dos serviços de saúde, onde ele procura pensar e propor melhorias da administração dos serviços relacionados à saúde. Ou seja, enquanto a epidemiologia ela busca o estudo das doenças, para ver uma melhora, para combater a transmissão, a gestão ela já oferece uma melhora na administração. Já a promoção da saúde, ela desenvolve políticas e estratégias para favorecer a promoção de saúde. E a saúde da família, ela vem a se preocupar em pensar em estratégias que devem promover a saúde da família como um todo, não só como um indivíduo em específico. Por isso também, como nós já falamos, tem aquela estratégia saúde da família, onde é também um dos primeiros contatos quando você entra em unidade de saúde, onde ele vai estar promovendo o bem-estar e uma qualidade de atendimento voltado a toda a família. Todas essas áreas, como epidemiologia, gestão, promoção de saúde e saúde da família, elas são responsáveis por conhecer os problemas relativos à saúde, a fim de desenvolver estratégias para que seja realizada uma gestão eficaz das enfermidades. Então, cada um faz o seu trabalho para que, em conjunto, eles possam desenvolver ou criar soluções ao combater doenças. Há vários tipos de saúde: saúde física, emocional, espiritual, intelectual, financeira, familiar, profissional e social. Quando eu me refiro à física, digo que ela está correspondente a ter uma energia para realizar todas as tarefas do seu dia, ou seja, para isso ele precisa ter uma qualidade de descanso e do equilíbrio dos nutrientes consumidos. Ele precisa estar sempre tendo uma boa alimentação e um bom sono, uma qualidade de sono. Dormir bastante não significa dormir bem. Dormir bastante não significa que o sono é bom. Há uma grande diferença. Quando eu digo emocional, é o bem-estar psicológico que preocupa a maneira que você se sente, ou seja, com relação às suas relações e aos seus sentimentos. Enquanto nós visamos a questão do descanso e da sua alimentação, o emocional nós visamos a qualidade das suas relações e de seus pensamentos. O espiritual, ele pesquisa sobre a influência que a prática espiritual exerce sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde de maneira geral. Então, de que ponto ela influencia?
né? O familiar é de que nós temos que ter boas relações familiares, que é um ponto importante da saúde coletiva. Se eu tenho uma base qualificada, nós conseguimos melhor solucionar os outros fatores. Assim como o intelectual, ele envolve tanto as nossas habilidades de pensar de forma clara, como de forma lógica. Há diferença também de forma clara e lógica, as suas peculiaridades. Na parte financeira, ela corresponde à maneira que você lida com o seu dinheiro, ou seja, isso quer dizer, se você adquire algo e se é pensado depois em como vai pagar. A saúde coletiva, ela vê a questão financeira em que você tenha que sempre pensar e se planejar antes de fazer alguma conta, uma dívida, enfim, você pensar antes de realizar. O profissional, ele avalia o seu desempenho e a forma que a sua vida profissional te afeta. Você tem que fazer uma introspecção, uma reflexão para ver de que maneira o seu profissional está sendo realizado por você. É uma realização saudável? É uma realização que te traz retornos prazerosos? Enfim, que você esteja contente com o seu lado profissional. Não visando as necessidades financeiras, e sim visando o seu gostar. O social corresponde à capacidade de interagir de forma positiva com seus amigos, familiares e outras pessoas ao seu redor. Ou seja, o social é sempre visto como você interage com outras pessoas em seu ambiente de trabalho, em família, em passeios, enfim, em todos os seus âmbitos. Como que está o seu social? Elas também, falando mais em específico a respeito de doenças, não há com relação a doenças físicas, emocionais, sociais, mas sim doenças que podem abranger. Nós temos a doença parasitária, as bacterianas, as genéticas, as crônicos, degenerativas e as virais. Quando eu falo em parasitária, eu estou me referindo àqueles seres em que vivem em função de outros, podendo ser estes internos ou externos, ou seja, um exemplo deles, dengue, lêndia. Um exemplo de doença parasitária é piolho, chagas, tênias, lombrigas, ou seja, são seres que vivem em função de outro, um depende do outro. Eles podem ser internos ou externos, causando perigo ou não. Depende muito do tipo de parasita. Esses podem ser causadores de perigos, que podem causar doenças, trazendo muitos prejuízos para o organismo, como também podem ser aquelas doenças mais brandas que não vai ter alteração. Não havendo uma alteração ou uma interferência no ciclo de vida. Nós temos também a bacteriana, que é um ou mais sintomas e formas de transmissão, que é causada por bactérias que possuem um ou mais sintomas e formas, como um exemplo inusitado é a hanseníase, que ela afeta a pele e os nervos, mas é transmitido pelas vias respiratórias. Outros exemplos dessa infecção, dessas bactérias, é uma infecção urinária, meningite, clamídia, gonorreia, sífilis, coqueluche, tuberculose, entre outras que estão presentes em nossa sociedade. As genéticas, que é uma alteração ou uma anormalidade do DNA, é uma troca de base ou uma presença de um cromossomo inteiro a mais, ou seja, é uma condição médica que pode ser por conta apenas de uma troca de base dentre
as 3 bilhões de bases existentes no genoma, ou mesmo a presença de um cromossomo a mais, ou até mesmo uma alteração ou anormalidade do DNA. Quando nós falamos em alteração genética, em doenças genéticas, nós nos referimos a síndrome de Down, fibrose cística, distrofia muscular, anemia, falciforme, entre outras doenças em que a gente nem imagina que podem ser por causas genéticas. As doenças crônico-degenerativas é um conjunto de fatores, uma deterioração progressiva da doença. Uma doença crônica, elas duram mais ou menos mais de 1 ano e necessitam de um cuidado constante. Já as doenças degenerativas, elas comprometem as funções vitais do indivíduo. As doenças crônicos degenerativas são aquelas aliadas a um conjunto de fatores que levam à deterioração. Quando eu falo deterioração, eu estou falando na perda de função de órgãos, movimentos, situações que deixem a pessoa dependente por completo. A doença crônica dura mais ou menos 1 ano e que você sempre vai ter que estar cuidando. A degenerativa tende a cada vez mais precisar de auxílio. Já as doenças virais, nós temos as doenças que entram nas células para se reproduzir, e isso faz com que haja um comprometimento dos órgãos ou tecidos. Ou seja, os vírus invadem o sistema das células e as utilizam para se reproduzir. Então, elas vão se manifestar de maneiras diferentes e se comprometer a qualquer órgão ou tecido, a depender de cada caso. Por exemplo, nós temos como um exemplo principal, a AIDS, que foi causada por uma transmissão viral, catapora, cachumba, conjuntivite, entre outras doenças virais, que se acometeram, ou melhor, se fizeram presentes nas células para se reproduzirem. Com essas possibilidades de doenças, dessas diversas variedades de doenças e que o número de pessoas doentes foi aumentando, vieram os pensamentos a respeito das vacinas. Muitas vacinas foram criadas para que houvesse erradicação de doenças, ou seja, para que as doenças fossem banidas, que as doenças fossem eliminadas. Como, por exemplo, o sarampo. O sarampo era uma das doenças que tinha sido erradicada, no Brasil principalmente. Nós não tínhamos há muito tempo casos de sarampo, porém, as pessoas estavam deixando de vacinar os seus filhos, porque não tem a doença, não está tendo a febre da doença, então eu não preciso vacinar. Como todos pensam da mesma maneira, houve então uma febre, um surto novamente de sarampo, onde ela veio se tornar mais presente. Ou seja, estamos aí com uma fase de sarampos, e não só essa, mas essa abre portas a outras também. Há outras vacinas também que foram criadas para combater outros tipos de doenças, como, por exemplo, vacina da dengue, vacina da gripe, vacina de HPV, enfim, outras vacinas que vêm ali a evitar a evolução e a abrangência da doença. A vigilância sanitária, ela faz uma fiscalização de higiene, ou seja, a vigilância sanitária ela tem por objetivo eliminar, diminuir ou prevenir riscos. Então, elas vão frequentar lugares para ver se as datas de validade dos produtos estão em dia, se há limpeza e higiene o suficiente para que aquele ambiente esteja recebendo pessoas, se há condições físicas
se há condições ambientais para a realização de qualquer atividade que seja. Epidemiologia, que também faz parte da saúde coletiva, ela propõe, através de estudos com relação às doenças do momento, medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças. Então, enquanto faz a realização de estudos, nós estamos sempre trabalhando em conjunto para encontrar soluções, ou melhor dizendo, prevenções para as doenças. Por isso que eles trabalham em conjunto com a saúde coletiva, que tem por objetivo, verificar qual que é a saúde, qual doença está acometendo a saúde da comunidade, para que a gente haja uma medida ali de proteção para o combater. Recapitulando, saúde coletiva é uma saúde que envolve todos os seres humanos, necessitando de soluções em conjunto, ou seja, não adianta apenas um lado estar exercendo o seu trabalho e a comunidade não fazer a sua parte, Eu preciso que o outro faça também para que nós tenhamos um resultado de qualidade. As principais doenças temos acometidas de saúde coletiva, como parasitárias, bacterianas, genéticas, virais e as crônico-degenerativas. Ressaltamos também a importância das vacinas para a proteção de doenças de grandes prejuízos ao ser humano, ou seja, nós buscamos soluções, tratamentos ou prevenções de doenças que possam vir a trazer grande prejuízo ao ser humano. Também ainda trouxemos, para combater as doenças, temos a vigilância sanitária e a epidemiologia, que ambas trabalham em conjunto. Saúde coletiva inclui vigilância sanitária e epidemiologia. Mas não menos importante, nós temos campanhas por todos os meios, redes sociais, televisão, cartazes, unidades de saúde, enfim. São diversos os lugares onde nós temos propagandas espalhadas com relação a dias de vacinação, com relação a dicas de prevenção, a como você pode evitar dengue, a como você pode estar contribuindo para a erradicação do sarampo e de outras doenças, o que você pode estar fazendo para diminuir os casos de Covid, enfim, são diversas doenças que a gente pode estar divulgando em campanhas, soluções ou possíveis soluções para combatermos. Também nós fazemos em modelo de cartaz as datas de vacinação das crianças. Sempre tem lá uma vez ao mês, pelo menos, o dia da gotinha, do dia do Zé Gotinha, onde é o dia da vacinação dos bebês, das crianças até 5 anos, enfim. Nós temos várias campanhas pela saúde, só falta que a sociedade se conscientize da necessidade de fazer a sua parte, não só com relação a vacinas, mas com relação aos cuidados em suas residências, em seus trabalhos e, enfim, em si mesmo. Essas foram as minhas referências que eu utilizei para estar fazendo esse trabalho para vocês sobre vigilância sanitária, epidemiologia e saúde coletiva. Espero que vocês se aprofundem com este assunto e que vocês possam, a partir de hoje, estar verificando, avaliando e até mesmo pensando no que vocês podem estar fazendo para promover uma qualidade de vida melhor a si, aos seus e a toda a comunidade. Obrigada por terem ficado até o fim desta aula. Se vocês ficaram com dúvida, não esqueçam que vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem e também não esqueçam de acessar o AVA para fazer as atividades e ler os textos complementares. Obrigada!